Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 6, o versículo 33. Assim está escrito: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este é o ponto central do ensinamento de Jesus para os seus discípulos, quando estava instruindo eles acerca da ansiosa solicitude pela vida, ou seja, a preocupação ansiosa em razão das necessidades, principalmente as necessidades básicas da vida. Jesus, então, ensinando aos discípulos que eles precisariam e deveriam aprender como desfrutar a vida sem que se fossem levados por esta solicitude ansiosa, esse desejo incontrolável de querer controlar todas as coisas, quando eles não estavam conseguindo controlarem a si mesmo, porque deixaram-se levar por uma ansiedade e querendo agora controlar sobre as necessidades básicas da vida. Então, o Senhor Jesus, ao ensinar para trazer o esclarecimento correto e tirar esta ansiedade improdutiva, que não ia resolver nada, pelo contrário, só ia complicar mais o estado de ânimo deles, Jesus então começa ensinando de maneira bem clara e bem segura, trazendo a eles uma realidade, dizendo assim, aqui a partir do versículo 25, está escrito assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Então, uma preocupação excessiva, uma ansiedade que dominava as pessoas, e o Senhor Jesus disse que eles não deveriam andar ansiosos por estas coisas. Quando as pessoas conhecem a Deus e passam a servir a Deus, elas entendem que Deus não somente é o Criador, como ele também é o mantenedor de tudo aquilo que ele criou. E neste manter as coisas, ele também é o Deus da provisão. É o Deus que provê. Deus não é irresponsável. Ele não faria uma coisa e deixaria ela por si mesma, porque todas as coisas, elas funcionam dentro do propósito e da vontade de Deus. Nada se resolve sozinho. Não, o Senhor criou e agora eles que se viram e vivam lá do jeito que quiser. Não é assim. É um Deus responsável, um Deus que está presente, atuando em cada dia, em cada área, em cada momento da nossa vida. Que nós somos dependentes de Deus 100%. Infelizmente, alguns, na ignorância espiritual, não reconhecem isso. Acham que a vida, eles têm vida própria e eles podem fazer da vida o que quiserem. Mas esquecem-se eles que, até para viver, eles dependem de Deus. Porque o fôlego que respiramos, que mantém a vida no nosso corpo, ele é a provisão de Deus, que nos dá cada dia o fôlego necessário para continuarmos vivos. E quando chegar o tempo de nos retirar da terra, o que é que Deus tira de nós primeiro? O fôlego. Tirou o fôlego, a vida decai, definha. E todos nós temos o tempo de entrar na face da terra e temos também o tempo de sair. Deus já sabe qual é o dia que vai me tirar da terra. Ele sabe qual é o dia que vai tirar você também da terra. Agora, o que importa
é que enquanto estamos aqui desfrutando deste cuidado de Deus, que a nossa vida seja orientada no propósito de servir e agradar a Deus. Quanto a futuro, quanto às necessidades, quanto às provisões para a nossa vida, à medida em que nós nos mantemos confiantes e seguros em Deus, essa parte ele cuida. Ele não delegou isto a ninguém. É ele que cuida. É ele que envia o Espírito Santo e renova a face da terra. É ele que faz brotar a semente. É ele que faz as árvores crescerem e frutificarem. É ele que traz o alimento. É ele que cuida de tudo, nos mínimos detalhes. Haja vista o período de 40 anos que Deus conduziu o povo de Israel, quase 3 milhões de pessoas, ao sair do Egito, sem levar mantimento, sem levar nada, indo em direção à terra de Canaã, pelo deserto, uma caminhada de 40 anos, nunca plantaram, nunca regaram, nada disso. E, no entanto, nenhum deles morreu de fome, de sede ou nu. Todos eles foram cuidados pelo Senhor por um período de 40 anos, que é uma geração. E observe, todos os dias, de manhã e de tarde, Deus mandava o mantimento. Da água, da rocha, saía água. À noite, Deus dava a cobertura. Durante o dia, Deus aquecia. Os calçados não se romperam. As roupas não se envelheceram. O que foi isto, senão o cuidado de Deus? Ora, se Deus fez assim com aquele povo, naquela travessia, em meio ao deserto, olhando para um lado e para o outro, não se via nada a não ser areia somente de todos os lados, e aquele povo caminhando ali na direção de Deus. E não faltou nada. Deus não permitiu a doença, Deus não permitiu nada que acontecesse ali. Deus cuidou daquele povo durante 40 anos. Agora vem o Senhor Jesus e diz o seguinte: por que é que estamos ansiosos, principalmente pelas necessidades mínimas, básicas? Comer, beber e nos vestir. Sendo que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Mas nós, às vezes, não conseguimos ver esse Deus controlando e trabalhando, mas a palavra de Deus nos garante que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus cuida da obra da criação. Ela não está entregue ao acaso, ela não foi abandonada. Ela está sendo cuidada pelo próprio Deus que a criou. Embora que foi corrompida, foi pervertida pela entrada do pecado no mundo, mas isso não privou Deus do seu amor e na misericórdia de cuidar do seu povo. E ele tem cuidado. Até hoje, este pleno século XXI que nós estamos atravessando, se não for o cuidado de Deus e a provisão de Deus para a nossa vida, nós não temos condições de fazer nada. Não, eu consigo, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu planto e... Quem dá a semente? Quem faz a semente brotar? Quem é que faz com que a terra, junto com a semente, possa unir-se para produzir uma planta frutífera? E se não tiver chuva? E se não tiver sol? E se não tiver o ar? Como é que vai nascer? É Deus quem coloca a vida dentro da semente. E a semente é lançada na terra. E o lavrador lança a semente na terra, mas espera de Deus a chuva, o necessário, para que ela produza, e então eles venham a colher o que aquela plantação produziu para o sustento, para o alimento. Então, quando Jesus diz-nos aqui, não andeis ansiosos por não andeis ansiosos quanto à vossa vida. O principal da vida,
pelo que há vez de comer, ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao corpo, pelo que há vez de vestir. Tem pessoas que, só em pensar que vai ficar sem comer, parece que já bate um desespero. Sem beber, sem ter uma roupa decente, já se deixa levar pelo abandono, pelo vitimismo e começam a murmurar, não sabendo ele que estas coisas são cuidado de Deus para a nossa vida. Olha o que ele diz aqui. Olhai para as... E então ele afirma, qual é mais valoroso? O mantimento ou a vida? A água ou a vida? A vestimenta ou o corpo? O que é mais importante e de maior valor? Com certeza é a vida, é o corpo. Então diz aqui, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Sim, com certeza. Nesta avaliação, não é o vestido que faz o corpo, mas é o corpo que faz a veste. Não é o alimento que faz a vida, é a vida que absorve o alimento. E Deus, então, transforma aquilo nos elementos necessários da nossa vida. E o Senhor Jesus mostra para eles algo bem claro e fácil de entender. O que foi que Jesus mostrou a eles? Jesus diz assim, olha, olhai para as aves dos céus. As aves, os pássaros, estão voando. E ele diz o seguinte, olha, eles não semeiam e eles não cegam. Eles não lançam a semente, não esperam para colher, não. Eles não semeiam e eles não cegam, eles não ajuntam em tesouros para terem reservados, não. E veja o que diz, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não cai nenhuma ave do céu, se não for permissão de Deus. Ele cuida, ele envia o necessário. Elas são bem alimentadas. Por quê? Porque Deus cuida delas. Então Jesus pergunta, não tendes vós muito mais valor do que as aves? Com certeza. Ora, se Deus cuida do que é de menos valor, que são as aves, ele não vai cuidar do ser humano criado à imagem e semelhança dele? Com certeza, ele vai cuidar e ele cuida muito bem. E seguindo, ele diz o seguinte, e quanto ao vestido, a roupa, por que andais solícitos? E ele mostra agora o lírio do campo, a flor. Diz o seguinte, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. A roupa que reveste o lírio do campo é belíssima. Quem é que cuida dela? É Deus. Ora, se Deus cuida do lírio do campo, se Deus cuida das aves dos céus, será que ele não vai cuidar de nós? Ele cuida. Nós é que às vezes pensamos de maneira errada e não conseguimos avaliar o cuidado de Deus. E achamos que nós temos que fazer tudo, porque se nós não fizermos, ninguém faz. Não. Se Deus não fizer, ninguém faz. Mas Deus faz. Deus nunca falhou na parte que cabe a ele, mesmo quando vivemos na nossa ignorância. Deus não deixa de nos alimentar, de nos dessedentar e de nos dar vestes para nos cobrirmos. E ele diz aqui, e eu vos digo, pois se Deus assim veste a erva do campo, observe, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Então observe, o Senhor dizendo aqui a erva do campo. O tempo de existência da erva do campo é muito pequeno. Ela nasce no dia, se bate-lhe o sol, no dia seguinte, ela já não existe. E aqui o Senhor está nos afirmando que esta erva que existe hoje e amanhã lançada no forno, nós somos muito mais valiosos do que ela. Então, não devemos andar inquietos
dizendo, reclamando, murmurando, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Por quê? Todas estas coisas os gentios procuram, e o vosso Pai Celestial bem sabe que vós também necessitais delas. Mas qual foi a orientação dada por este ensino de Jesus? Mas buscai primeiro do que a comida, primeiro do que a bebida, primeiro do que o vestido, primeiro do que tudo mais. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. A prioridade aqui é buscar o reino de Deus. E estas coisas que são as nossas necessidades básicas, como é que vai resolvê-las? Se nós vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E como é que vai ficar as nossas coisas? Eu disse há pouco que Deus é o provedor. Deus é quem cuida. Deus é quem sustenta. Deus é quem alimenta. Deus cuida nos mínimos detalhes. E então aqui esse texto está nos falando sobre a prioridade absoluta do governo de Deus sobre as ansiedades materiais. E com base neste versículo, podemos meditar sobre que, ao buscar o reino de Deus, teremos a provisão divina. À medida em que buscamos o reino de Deus, Deus provê para a nossa vida. E é o que está centralizado neste versículo. Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, é a prioridade absoluta do governo de Deus sobre as ansiedades materiais. Então, nós temos aqui uma prioridade. E esta prioridade, ela se explica numa ordem. Buscai. Não é uma opção, é uma orientação, é uma direção, é uma ordem. Buscai. E isso deve ser uma prioridade. Buscar é empregar um esforço contínuo e persistente em direção àquilo que estamos sendo direcionado. Buscar o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, buscar primeiro significa colocar Deus como a prioridade. Deus acima de tudo e acima de todos. Não há ninguém que esteja igual, comparável a ele, e nem acima dele. Ele é o soberano, o único Senhor, Salvador, libertador e provedor de todas as coisas. Então aqui nós observamos que ele está acima da vida, ele está acima da fome, ele está acima da sede, ele está acima da vestimenta, ele está acima das carreiras, dos bens, dos desejos. Significa colocar a vontade de Deus no centro. No centro. E que a nossa vida esteja centralizada 100% em Deus. Porque é Ele que cuida de cada um de nós. E continuará cuidando. O cuidado de Deus é maravilhoso. É um cuidado real. Deus se apresenta para cuidar do seu povo. Então, buscai primeiro, quer dizer, prioridade. Não é buscar primeiro a roupa, a comida, o alimento. Não. Primeiro, o reino de Deus. Essas coisas, depois elas virão como recompensa da fidelidade, da prioridade que colocamos diante de Deus em buscar primeiro o reino de Deus. Então, buscar o reino é viver de acordo com o padrão divino e não com o padrão do mundo. O padrão divino é diferente do padrão terreno. O padrão terreno é dominado por vanglória, ostentação, por desejos, por facilidades.
Já o reino de Deus não. O padrão do reino de Deus, o padrão divino, é o padrão de retidão, de justiça, de pureza, de santidade. Então esse deve ser o nosso padrão. Buscar o reino de Deus é estar submisso a este padrão divino para vivermos de acordo e não confundir a nossa vontade com a vontade de Deus, mas fazer prevalecer em nós a vontade de Deus. Então, o foco deve estar no reino de Deus, buscar o reino de Deus, em primeiro lugar. Por que o reino? Porque é onde o Senhor governa, é onde o Senhor tem o controle de todas as coisas e faz com que elas obedeçam o seu comando. Então, o foco está no reino de Deus. Isto prova que eu preciso ter a submissão. E como é que eu demonstro a submissão? Em buscar primeiro o reino de Deus, em reconhecer que Ele é quem governa e focar no valor eterno e não no valor físico e humano, mas no valor eterno, diante da presença de Deus. Então, quando nós nos dispusermos a buscar primeiro o reino de Deus e vivermos na prática da sua justiça, com muito cuidado, para não confundir, mais uma vez repetindo, não confundir a nossa vontade com a vontade de Deus, mas buscar a vontade de Deus, que ela prevaleça sobre a nossa vida. Porque nós somos criados para louvor e glória do Senhor nosso Deus. Então precisamos conhecer e saber a sua vontade. E a sua vontade se expressa através do seu reinado de justiça e de paz. Portanto, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a promessa que recebemos quando nós cumprirmos esta parte da prioridade em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Há aqui uma promessa de Deus para todos nós. E diz: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são estas? São todas as coisas? Não. Todas estas coisas. Estas. Quais são estas? Aquelas que Jesus estava se referindo. A comida, a bebida e o vestido. Eram estas coisas que estavam no ponto principal do assunto. E quando nós nos colocamos em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas serão acrescentadas a partir do momento em que nós nos posicionarmos diante do Senhor. E diz: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, as necessidades básicas da nossa vida, elas serão supridas. O alimento, a bebida, a vestimenta. Porque Deus é quem prover. Deus é o provedor. O provedor. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O que é suprir? É prover, é trazer a provisão. Nosso Deus, segundo a sua riqueza, Ele tem para nós riqueza de provisão. A provisão de Deus não é regada, não é limitada. Ela é abundante. Então aqui está. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, observamos aqui que quando nós priorizamos o que é de Deus, colocamos Deus como nossa prioridade, Ele tem responsabilidade e cuida das nossas necessidades básicas, do essencial para a nossa vida. E a Escritura afirma que todos os dias Ele nos cumula de benefícios. Que benefícios são estes? A vida, a saúde, o perdão, a comunhão, o alimento, a bebida,
a vestimenta, a moradia, a segurança. Tudo isto são as provisões de Deus que ele coloca à disposição daqueles que o reconhecem. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que é que precisamos fazer em vista deste tão maravilhoso e profundo ensino de Jesus para os seus discípulos, por uma coisa tão simples que eles estavam tão apavorados, afobados e ansiosos? E o Senhor disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida e vestido, vos serão acrescentados. Uma vez que temos esta certeza garantida na palavra de Deus, nós precisamos tomar hoje, então, uma decisão, nos avaliar as prioridades, se não temos fazer com que Deus seja a nossa prioridade, o reino de Deus e a sua justiça, abandonar a ansiedade, a solicitude pela vida e decidir que colocaremos o governo de Deus e a justiça dele acima de tudo e de todos. E nós, como servos, nos submeteremos a ele para, em temor e fé, obedecer e estar debaixo do seu governo que reina sobre a nossa vida. Mas aqui está: ao buscar o reino de Deus, teremos a provisão divina para a nossa vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E Jesus conclui dizendo: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A provisão de Deus para as nossas necessidades não é para amanhã, é para hoje. Hoje ele proveu, e amanhã ele proverá. É o Jeová Jirê, é o Deus que provê. Lembra, mais uma vez, do povo de Israel no Egito? Deus provia o maná para aquele dia. Se eles pegassem para 2 dias, virava bicho. Mas era para pegar a porção daquele dia. E no dia seguinte, Deus iria prover novamente, como sempre fez. E por que é que, se temos exemplos na palavra que ele cuida, por que é que nós vamos duvidar do cuidado de Deus? Vamos crer, como diz a Escritura. A fé em Deus deve estar fundamentada de que ele é soberano, ele é provedor, ele criou-nos, ele cuida de nós, ele nos sustenta, ele nos protege, ele nos direciona e ele nos faz descansar em segurança. Então este é o Deus a quem servimos. É o Deus que cuida de cada um de nós e não se esquece de nada a nosso respeito. Louvemos a ele, o glorifiquemos agradecidos e saber quão bem cuidado nós estamos sendo pelo Deus que nos criou, que nos chamou e que nos salvou, e que nós o servimos com alegria e com gratidão. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.